Opa, muito boa noite, agora está no ar o programa Bola Rolando, isso mesmo, para você que não sabia dos esportes de ontem, de hoje, eu estou passando tudo aqui para vocês na TV RSU, certo? Vamos começar então com o programa Bola Rolando. Pela Copa ontem tivemos alguns jogos. Pela Copa da Inglaterra, o Liverpool, do Salah, do Mané e também de muitos jogadores. Falando do goleiro Alisson, um dos melhores goleiros da temporada, o Liverpool venceu pelo placar de 1-0. E pelo campeonato francês, a equipe do Neymar Júnior, a equipe do Mbappé, eles venceram também, uma equipe muito forte. E o Neymar infelizmente não marcou gols, mas o companheiro dele, o Tilo e também o Mauro, foram os autores do gol que deu a vitória para a equipe do PSG. Já pelo campeonato da França, o Lille venceu o Rennes por 1-0. E pela Copa Sul-Americana, isso mesmo, ontem começamos com tudo pela Copa Sul-Americana. Tivemos o Coquinhos Unidos e que venceu o Araguá pelo placar de 3-0. O gol foi marcado por Rubem, Victor e Feriquitos. Esses foram os autores dos gols que deu a vitória para o Coquinho Unidos. E também o Nacional Podossi perdeu para a equipe do FBC pelo placar de 2-0. Já o Fluminense, o time brasileiro, ficou tudo no empate contra a equipe do LDU Calera. E o gol foi marcado pelo meio-campo Evanildo. Isso mesmo, o gol do Fluminense, então, foi marcado pelo Evanildo. Vamos continuar aqui então. E pela Copa Libertadores, segunda fase, o Macaré perdeu para a equipe do Deportivo Tolima pelo placar de 1-0. E hoje tivemos alguns jogos. O Criciúma, que não está em uma boa fase, infelizmente foi derrotado pela Copa do Brasil já no primeiro jogo e já teve a eliminação. Isso mesmo, o Santo André, jogando em casa, venceu a equipe do Criciúma, a equipe aqui pertinho de Morro da Fumaça, né? Os gols foram marcados pelo Banquinho, ele fez 2 golaços e também a equipe marcou com gols de Ronaldo e Douglas. E quem descontou para a equipe do Criciúma foi o artilheiro Andrew, isso mesmo, o Andrew foi o autor do gol do Criciúma. Infelizmente, o Criciúma não conseguiu se manter vivo pela Copa do Brasil e já foi eliminado na primeira fase. E hoje, às 20h30, joga Santos AP e América Mineiro. Já pela Copa da Alemanha, o Bayern de Munique, isso mesmo, o Bayern de Munique venceu bonito e foi um jogaço, um jogo de muitos gols. O Bayern de Munique venceu a equipe por 4-3. Os gols foram marcados por Robert, 2 gols do Robert Lewandowski e Thomas Müller. E esses foram os 2 artilheiros lá do Bayern de Munique, que deu a vitória de 4-3. O Corinthians hoje pela Copa Libertadores, começa tudo hoje a Copa Libertadores, e o Corinthians joga às 21h30 contra a equipe do Clube Guarani. Esse então é o jogo de hoje do Corinthians Futebol Clube. Já pela Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama, isso mesmo, o Vascão da Gama, joga às 21h30 contra a equipe do Oriente. Também tivemos hoje vários jogos pelo Campeonato da França. O Bestes empatou de 1-1 contra a equipe do Bordeaux. Já o Lyon ficou tudo no empate contra a equipe do Amiens. O Montevideo empatou também com o Metz, vários empates nesse campeonato da França. Já o Nimes venceu a equipe do Dinon por 2-0. Vamos continuar aqui pelo Carioca, isso mesmo, o América Mineiro perdeu ontem pro Nova Iguaçu. E também quem perdeu foi o americano, perdeu pro Friburguense pelo placar de 2-1. E já pela Copa do Brasil, continuando hoje, tivemos alguns jogos. O Corupé empatou com a Juventus
no placar de 0-0. Já o Independência, jogando em casa, perdeu também para a equipe dos CRB. O CRB, mais conhecido como o artilheiro lá, o Léo Gamalho. Isso mesmo, todos conhecem o Léo Gamalho. O ano passado vestiu a camisa do Criciúma e este ano tá vestindo a camisa do CRB e foi um dos autores do gol que deu a vitória para o CRB. Foi Léo Gamalho. Rafael Longini marcou por 2 vezes e deu a vitória pro CRB nessa Copa do Brasil. O CRB começando muito bem, né? Já o Operário começou embalado mesmo. O Operário derrotou o Barbalha pelo placar de 3-0. Um belo resultado. E hoje às 20h30 temos São Luís e América RN. Esse é os jogos da Copa do Brasil. Já o Bahia de Feira encara o Luverdense às 20h30. Isso mesmo, o Luverdense é um time muito conhecido. Já o Bahia, às 21h30, recebe o River. Não é o River Plate, é o River PI, às 21h30. E o Botafogo também, o Botafogo Caxias e Botafogo. Esse é o jogo de hoje, às 21h30. Continuando com 21h30, também joga Palmas e Paraná. O Paraná, infelizmente, o ano está na Série C do campeonato. Já o Santa Cruz recebe o Operário às 21h30. Esses eu estou passando os jogos da Copa do Brasil, certo? Para você que entrou agora, o meu boa noite. Vamos continuar aqui então. Vamos de abraço. Abraço, Rafael. Abraço, Paulo. Abraço, Vanilda. Boa noite, Mary. Cristina, boa noite. Cuquinha, boa noite. Boa noite, Jean. Boa noite, Guilherme. Kleber, boa noite. Abraço, Denise. Claudeci, boa noite. Salete, um abraço. Pepe, boa noite. Opa, fala Eve, grande abraço, garoto. Opa, Vitão, tamo junto, garoto. Boa noite, Ana Paula. Matheus. Fábio, boa noite. Então esses são os abraços aqui que estão acompanhando o programa Bola Rolando. Vamos continuar aqui então, falando em Caxias. Hoje temos às 21h30 o Caxias e Botafogo. Jogos que estão em andamento pela Copa Libertadores. O Cerro Largo contra a equipe do Palestino. O jogo está em 0-0. Vamos continuar aqui. Amanhã, isso mesmo, amanhã temos Copa do Rei. O Real Madrid vem com tudo neste jogo e recebe a equipe do Real Sociedade às 15 horas. Já o Atlético de Milão recebe uma pedreira na frente. Recebe o Barcelona do mais conhecido Lionel Messi. Então às 17 horas temos Atlético e Barcelona. E pela Copa do Brasil, o Novo Horizontino recebe a equipe do Figueirense. A equipe do Figueirense que domingo encara a equipe do Concórdia, a equipe do Moisés Vieira. Isso mesmo, logo depois a gente vai falar um pouquinho desses jogos. Pela Copa Sul-Americana, amanhã temos União Santa Fé contra a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, mais um time brasileiro aí disputando a Copa Sul-Americana. Opa! Vamos continuar aqui pela Copa do Brasil. O Brasiliense recebe a equipe do Paysandu às 19h15. O Vitória recebe o CSA em casa às 20 horas mais 30 minutos. E continuando aqui às 21h30, o Rondonópolis recebe o Atlético Goianiense. Então esses são os jogos da Copa do Brasil. E pela Copa Sul-Americana, amanhã temos jogos às 19h15. Olha só, o Bom Mig recebe o Emelec às 19h15. Já às 21h30 temos Milionários e Atlético Real
às 21h30 para finalizar a Copa Sul-Americana. E pela Copa Libertadores temos Barcelona SC, não é o Barcelona do Lionel Messi, certo? É o Barcelona SC. E também contra a equipe do Sportivo Cristal. E na sexta-feira temos muitos jogos, certo? Eu tô falando até domingo, vamos falar até domingo, porque eu só volto a falar dos esportes na terça-feira, certo? Nas sexta-feiras, então vamos ter pelo campeonato alemão, o Eintracht contra a equipe do FC Augsburg às 4h30 da tarde. E pelo campeonato italiano, temos Roma e Bologna às 4h45 da tarde. Já pelo Campeonato Paulista, o Oeste recebe o Guarani em casa. E o Mirassol contra a equipe do Bragantino. A equipe do Bragantino vem muito embalado nessa competição. Ao vencer a equipe do Palmeiras, uma equipe muito boa também, o RB Bragantino recebe o Mirassol. E no sábado temos Catarinense, isso mesmo, temos o Campeonato Catarinense. O Juventus, às 4h da tarde, às 16h, jogando em casa, recebe a equipe do Joinville. A equipe do Joinville que venceu a última rodada o Concórdia Futebol Clube. Já o Brusque recebe o Tubarão lá em Brusque, uma missão muito difícil para o Tubarão. Lembrando que o Tubarão venceu de 2-1 o Juventus, segunda-feira aqui em Tubarão, mas agora o jogo é fora de casa, é lá em Brusque, contra a forte equipe do Brusque, que é líder do campeonato com o artilheiro Thiago Alagoano. E pelo campeonato italiano, o Verona recebe a forte equipe da Juventus, a equipe do Cristiano Ronaldo, rapaz. Segura o homem que o homem vai com tudo. E pelo campeonato gaúcho, às 5h da tarde, o Internacional, isso mesmo, o Internacional tá muito bem também, foi campeão da Copinha contra o Grenal, contra a equipe do Grêmio nos pênaltis. Agora pelo Campeonato Gaúcho recebe o Novo Horizontino. Já pelo Carioca, temos a dupla, o ataque mais perigoso do Brasil. A gente está falando do Flamengo e Madureira, isso mesmo, o Flamengo vem com tudo às 18h para receber a equipe do Madureira. Eu falei do ataque porque o ataque de 2020 é o melhor do Brasil, até onde eu sei, com Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Michael, temos de tudo lá na equipe do Flamengo. O Flamengo não fez muitas mudanças, apenas melhorou cada dia mais. O Gabigol ficou no elenco, marcando gols. Segunda-feira, um golaço de cabeça. E também quem marcou gols foi o Pedro, o destaque aí do Flamengo na sua estreia. E amanhã, e sábado, temos o ataque de novo. Às 18h, Flamengo e Madureira. Já pelo Campeonato Paulista, a Ponte Preta recebe também uma equipe muito forte, a equipe do Palmeiras. Já pelo Campeonato Espanhol, o Levante recebe o Leganés às 9h da manhã. E continuando pelo Campeonato Espanhol, o Gelati recebe o Valência. O Valência também uma forte equipe. E para finalizar o Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Granada às 5h da tarde, às 19h. E pelo Campeonato Inglês, às 9h30 da manhã, temos Crystal Palace. Esses são os jogos pelo Campeonato Inglês, certo? E para finalizar, às 2h30 da tarde, temos Brighton contra Hartog às 14h30. Pelo Campeonato Italiano, tem uma forte equipe da Fiorentina. A Fiorentina, como mais conhecida, a Fiorentina até conseguiu levar o Pedro, esse que está agora no Flamengo, mas infelizmente não segurou o homem e o homem voltou para o Brasil. Ele estava no Fluminense, foi apresentado pela Fiorentina e voltou para jogar na forte equipe do Flamengo. Então, sábado, às 11h da manhã, temos Fiorentina e Atalanta. E às 2h temos Torino e Sampdoria. Esse, então, é o resultado e os jogos deste final de semana pelo campeonato italiano. E pelo campeonato alemão, isso mesmo,
às 11h30 da manhã, temos Ander e Brenner. E contra a equipe do Union Bertis, já às 11h30 também, 5 jogos às 11h30 da manhã. O Homburgs recebe a equipe do Fortuna Josfortes às 11h30 da manhã. E também temos Friburgs contra a equipe do Horka. E para finalizar, temos SCAC 04 contra a equipe do SC Pademon 07. E às 14h30 temos Bayer Leverkusen contra a equipe do Dortmund às 14h30. Já pelo campeonato francês, temos mais jogos aqui também. Temos o Marseilles contra a equipe do Lombense e também a Mix contra a equipe do Mônaco. Dijon contra a equipe do Landes às 4 horas da tarde. E também às 4 horas da tarde, quem joga é o Metz contra a equipe do Vortex. E vamos para o Campeonato Paulista. O Água Santa recebe a Ferroviária. Isso mesmo, a Ferroviária às 15 horas da tarde. Vamos continuar aqui pelo Carioca Grupo X. O Nova Iguaçu recebe a equipe do Americano. E também às 15 horas quem joga é a equipe do América RJ contra a equipe do Friburguense. Vamos continuar aqui pelo Paulista A2. O Penalonce recebe a equipe do Votuboguense às 15 horas. Já o São Caetano recebe o Sertãozinho, equipe do Sertãozinho. Então esse jogo está marcado às 15 horas. O São Bento joga contra a equipe do CRB Brasil de São Paulo. A equipe lá de São Paulo, RB Brasil, às 14 horas. E para finalizar o Paulista A2, a equipe do Rio Claro recebe o Juventus São SP. E pelo Campeonato Paulista A3, a Primavera, não temos na Primavera ainda, mas tem time da Primavera, já pensou? A Primavera recebe o Rio Preto às 15 horas. E já o São Bernardo recebe a equipe do Olímpia às 15 horas. E o Deportivo Brasil recebe o Nacional de São Paulo às 15 horas. E para finalizar, às 16 horas, temos o jogo do Comercial RP contra a equipe do Veio Clube. E pelo Campeonato Mineiro, o Tombense recebe o Patrociniense. Vamos continuar aqui. Esses são todos os jogos de sábado, certo? Temos muitos jogos no sábado. Vamos continuar aqui com o sábado pelo Campeonato Gaúcho. O Brasil RC, às 14 horas, recebe o São José. E a Juventude recebe o Ipiranga. O Ipiranga que perdeu para a equipe do Internacional. Já pelo Campeonato Carioca, o Boa Vista recebe o Volta Redonda. E para finalizar os jogos de sábado, pelo Campeonato Mato Grossense, o Dom Bosco recebe o Novo Montum. Esses então são os jogos de sábado, certo? Agora vamos para os jogos de domingo. Domingo temos muitos jogos aqui. Vamos continuar então pelo Campeonato Espanhol. O Osasuna recebe a equipe do Real Madrid. Isso mesmo, a equipe do Real Madrid. Vamos continuar aqui e o Real Betis recebe a forte equipe do Barcelona. Abraço, Silmara. Júlia e Renata. Juliano, abraço. Vamos continuar aqui pelo Campeonato Inglês. O Manchester City recebe a equipe do Engi às 13 horas mais 30 minutos. Pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o RB Leipzig. Esses são jogos de domingo. E pelo Campeonato Paulista, o Corinthians recebe às 4 horas da tarde o Inter de Limeira. E o Santo André que derrotou a equipe do Criciúma hoje, recebe a equipe do São Paulo às 18 horas no campo do Santo André. Isso mesmo. Quem ganha será Santo André
ou São Paulo? Ai, 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 São Paulo. E pelo Campeonato Carioca, o Portuguesa recebe a equipe do Vasco da Gama. Continuando aqui com o Campeonato Mineiro, a equipe do Cruzeiro, que foi rebaixada em 2019 para a Série B do campeonato, e esse ano disputará o campeonato da Série B, mas está jogando o Campeonato Mineiro e está indo muito bem. Já no domingo, às 4 horas da tarde, o Cruzeiro recebe a equipe do América Mineiro. E o Atlético Mineiro recebe o RT Minas Gerais. Então são jogos lá de Minas Gerais. E pelo Campeonato Gaúcho, temos Aimoré contra a equipe do Grêmio. Agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Catarinense. Isso mesmo, o Campeonato Catarinense que está ocorrendo. E o primeiro jogo de domingo será às 4 horas da tarde. Sabe quem joga? Moisés Vieira, isso mesmo, às 16 horas, lá no Campo de Concórdia, lá no estádio Domingos Machado de Lima, às 16 horas, temos Concórdia e Figueirense. Moisés Vieira, pelo amor de Deus, faz um golzinho aí pro pessoal de Morro da Fumaça que tá esperando, certo? Um grande abraço para você e boa sorte nesse jogo. Então, às 16 horas, temos Concórdia e Figueirense. E também continuando com o Catarinense, o Criciúma, que não está muito bem neste campeonato catarinense e hoje foi eliminado da Copa do Brasil já de primeira, rapaz. Recebe o Avaí lá em Floripa na Arena da Ressacada. Às 14 horas, Avaí e Criciúma. E já às 5 horas da tarde, temos Marcílio Dias contra Chapecoense. Chapecoense que também não está muito bem neste campeonato de 2020. Vamos continuar aqui pelo campeonato francês. O PSG do Neymar, isso mesmo, o Neymar está de volta com um penteado rosa, rapaz. O Neymar então joga no domingo às 5 horas da tarde contra a equipe do Linonce. E pelo campeonato espanhol, temos Espanhol e Mallorca às 8 horas da manhã. Já pela manhã, temos Espanhol e Malocas. Já pelo campeonato mineiro, continuando aqui, o Uberlândia recebe a equipe do Coimbra às 10 horas da manhã. Já o Boa Vista tem uma missão difícil pela frente. Recebe o Caldense fora de casa. Esse jogo está marcado para as 10h30 da manhã. O Vila Nova, jogando às 4 horas da tarde, às 16 horas, recebe a equipe do Tupimambas às 4 horas da tarde. Pelo campeonato Paulista A2, o Monte Azul recebe o Taupaqui às 10 horas da manhã. E às 10 horas da manhã também quem joga é o Batatais contra a equipe do Marília. Esses são o campeonato Paulista A3. Já pelo campeonato inglês, às 11 horas da manhã, temos apenas um jogo. Temos entre Inglis contra a equipe do Borghigs, às 11 horas da manhã. Esses nomes são difíceis de falar, rapaz. Vamos continuar aqui pelo campeonato francês. O Montpellier recebe às 11 horas da manhã o Saint-Élies às 11 da manhã. E às 13 horas, 1 hora da tarde, temos Sborgs contra a equipe do Reims. E pelo campeonato cearense, o Paraçu recebe a equipe Caucaia às 15 horas mais 30 minutinhos. Já a Ferroviária joga às 16 horas contra a equipe do Atlético Cearense. Esses são jogos de domingo. Já pelo campeonato carioca, o Fluminense temos Carioca aqui, Carioca contra Carioca, rapaz. O Fluminense joga às 14 horas, 16 horas contra a equipe do Botafogo. Então às 16 horas no domingo temos Fluminense contra Botafogo. E às 16 horas também temos Cabo Friense contra o Resende. Já pelo Campeonato Gaúcho, o São Luís recebe o Pelotas às 16 horas. E também quem joga pelo Campeonato Gaúcho às 16 horas é a equipe do Esportivo RS contra a equipe do Caxias. E pelo Campeonato Paulista, o Santos na segunda-feira recebe o Botafogo de São Paulo. Não é o Botafogo normalzinho lá do Rio de Janeiro, certo? Então, para finalizar o Paulista,
às 20 horas, Santos e Botafogo. E pelo Campeonato Mato Groense, o Cuiabá recebe a equipe do Linonques. E na terça-feira, apenas os jogos. O Internacional, lá pela segunda fase da Copa Libertadores, recebe o Universidade Católica. Então o programa está chegando no final, né? Agora são exatamente 19 horas mais 57 minutinhos. O programa vai chegando no final, mas lembrando que terça-feira temos muito esporte e na terça-feira temos um convidado especial aqui, o presidente de esporte de Morro da Fumaça, o Carlos. E talvez na quarta-feira também vamos ter um grande talento aqui na TV Sul, o Jean Coral, mais conhecido como o Jean Coral aqui de Morro da Fumaça, que já foi jogador profissional. Na quarta-feira talvez ele estará aqui comigo para fazer uma entrevista sobre esporte. Mas na terça-feira já está tudo confirmado. Na terça-feira vamos ter um convidado especial aqui, o Carlos, o presidente de esporte aqui de Morro da Fumaça, certo? Então eu vou ficando por aqui, vou desejar para você um ótimo final de semana e uma ótima semana para vocês, certo? Tchau, até terça-feira!